Oi, gente, boa tarde. Já estamos no ar. Olá, já estamos no ar, aguardando aqui um sinal do nosso amigo Eliezer. Já podemos? Estamos no ar? Já soltou a vinheta? Vamos aguardar a vinheta então. Tudo bem. Sem vinheta? Tudo ao vivo. Olá, muito boa tarde. Eu sou Paulinho do Boi. Sejam bem-vindos ao canal da Cooperativa de Teatro em Minas, a primeira cooperativa dos trabalhadores de artes cênicas do estado de Minas Gerais. A nossa residência de hoje é cooperativismo e estratégias de sobrevivência coordenada pela nossa querida presidenta, a Sinara Teles. Um grande abraço. Daqui a pouco a Sinara vai estar no ar com a gente também mediando. E hoje nós temos 3 convidados muito especiais. O meu querido conterrâneo Rodrigo Eduardo Barbosa, nosso queridão do Sete Lagoas, músico, técnico do Sebrae, um militante da cultura e uma expressão necessária no cenário cultural de Sete Lagoas. Também temos o Lucas Jacobi, do Sicredi, Cooperativa de Crédito, uma cooperativa que é uma tendência no mundo inteiro hoje. O Lucas Jacobi, muito bem-vindo. E o Marcos Teles, da Cooperativa de Músicos de São Paulo, um grande abraço. O Marcos Teles está de dentro de um estúdio super luxuoso. Um grande abraço ao Marcos Teles. E uma boa residência para nós. Vocês podem lançar as perguntas aqui no chat e a gente vai abrir agora o nosso painel Cooperativismo e Estratégias com a palavra Rodrigo. Digão, gente, eu estou assim chamando ele assim por causa da intimidade. É um cara de dentro da minha cozinha aqui, então vamos relaxar. Já peço desculpa por causa do atraso, realmente a gente teve um problema técnico aqui e a gente está assim tentando relaxar, porque na verdade no fundo nós estamos nervosos demais. E muito obrigado e vamos que vamos. Vamos lá. Com você, É isso aí, Rodrigo. meu caro Paulinho. Intimidade, né? Continue, por favor, né? Eu conheço Paulinho, não vou falar quanto tempo, então vou ficar fazendo barba, né? Isso aqui é feito à luz, viu, gente? Essa barba branca aqui, que dá a luz aqui, né? Mas não tem isso, não. Hoje, boa tarde a todos aí que estão aqui nos assistindo ao vivo, né? Boa tarde também, bom dia, boa noite para quem for assistir também, porque a internet fica para a eternidade, né? Quem vai assistir isso aí durante muito tempo. Como foi muito bem apresentado, que essa honra de ser apresentado aí pelo Paulinho, né? Me chamo Rodrigo. Poucos me chamam de Rodrigo, né? O Rodrigão, o Digão, né? Conterrâneo, estou falando aqui de Sete Lagoas. Depois nós vamos fazer aí um tour geográfico aí para entender o nosso convidado, cada um numa ponta aí. Sou analista técnico do Sebrae, né? Mas antes disso eu sou músico, né? Então e tenho uma militância aí junto com o Paulinho aí também na parte cultural aí também. No Sebrae, só para entender, eu trabalho com os projetos de economia criativa também, né, do Estado. Então, por isso é mais um motivo, né, felicidade de eu estar aqui, né, primeiramente por ser algo que eu acredito muito, né, então é algo assim que brilha meus olhos, né, essa questão da cultura e a questão do cooperativismo, né, do associativismo. E eu tenho o privilégio de trabalhar em uma empresa que também apoia e acredita muito nesse modelo de negócio, né? Então, acho que a gente vai fazer um bate-papo legal aqui em cima do tema, né? O cooperativismo como agente de desenvolvimento social e econômico. Olha que interessante, né? Colocamos dois na balança aí, né? Porque a gente sabe que a cooperativa ela tem esse viés de negócio, né? Isso a gente não pode negar e não pode negligenciar, né? A gente tem essa questão de fazer negócio, né? Os convidados vão falar um pouco sobre isso, mas também a gente linkar isso aí como agente de desenvolvimento social, né? Não é só o negócio pelo negócio, não é só questões economicistas ou financeiras pelo dinheiro, né? E para ficar aí interessante, né? Então, assim, primeiramente, vou dar um passo atrás aqui, vou parabenizar pela mostra, né? E pelo tema, né? E
eu digo o seguinte, a gente fala muito com o cooperativismo como modelo de negócio, mas a gente tem que começar também a entender que o cooperativismo também como uma forma de sobrevivência, né? Então, é algo que é mais forte ainda, né? Ou seja, né? Talvez a gente não tenha muita opção de não se associar para sobrevivermos. Isso é coisa que eu venho batendo nessa tecla há muitos anos, venho falando em particular para os pequenos negócios, né? Onde a gente atua diretamente, né? O Lucas vai falar também, mas foi meu colega de Sebrae também, de militância também, e eu sempre falava essa questão o futuro dos pequenos negócios, né? Tá ligado muito à maneira como os pequenos negócios vão se associar. Eu sempre levantei essa bandeira, né? Eu costumo dizer o seguinte: até os grandes associam, né? Até as grandes empresas, as grandes corporações, elas não vão se gladiar, não, né? Então, elas são próximas, né? Então, por que nós que somos, vamos falar assim, né, pequenos dentro de um universo de negócio, mas não pequeno dentro da importância, a gente vai ficar isolado aí no nosso mundo, né? Então já vou parabenizar a Paulinho e toda a equipe aí da Coop Minas, né? Então é algo assim que me deixa muito motivado, assim, sabe? Me faz acreditar mais ainda que a gente pode chegar, ok? Então, para ficar legal esse bate-papo, né? Quando a gente foi organizar isso aí, eu junto com a Sinara, com a minha amiga Raquel, que depois eu dar uma palavrinha com vocês, né? A gente pensou, peraí, vamos colocar duas balanças, né? Então vamos pegar aí uma cooperativa de crédito, né? Que legal, né? Cooperativa de crédito, e do outro lado uma cooperativa de músicos, né? Então, assim, vamos colocar isso que na mesma sala, né? Essa sala virtual para conversarmos, porque essa diversidade é algo muito forte na cultura, né? A cultura é feita de diversidade. Então, vamos colocar aí pontos de vista diferentes, mas a gente vai perceber que todos direcionam para o mesmo bem, que é o bem comum, que é o bem de todos, né? Então, eu não vou me alongar aqui nas apresentações, eu vou deixar para eles, né? Mas eu quero de primeira mão aqui agradecer demais em nome da Coop Minas, em nome do Sebrae, ao Lucas Jacob, ao Marcos Teles por ter aceitado o nosso convite, a nossa empreitada, né? O Lucas já é de casa, como o Paulinho é de casa, mas o Marcos, a gente achou o Marcos lá em São Paulo e ele está aqui com a gente aqui para bater esse papo aí, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra para vocês, vou começar com o Lucas. Lucas, você se apresentar, né? Falar um pouco de você e aproveita, né, Paulinho? Agora é a hora do jabá, né? Pode fazer jabá, né? Pode falar da instituição que você está representando, né? Que é a Sicredi de Lagoa Grande, né? E de qual região de onde você está falando desse Brasil nosso aí. Pode ser? Pode ser. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, revivendo algumas coisas com o Rodrigão, né? Algumas parcerias. Tive no Sebrae por 5 anos, né, Rodrigão? Então a gente já, igual você falou da intimidade, a gente já tem uma intimidade maior. É até perigoso isso, né? Mas hoje eu estou como gerente de agência do Sicredi na cidade de Lagoa Grande. Sicredi é uma cooperativa, uma agência nossa aqui, né, faz parte de uma cooperativa que está dentro desse grande guarda-chuva que é o Sicredi, né? A cooperativa nossa chama Integração Rota das Terras. Ela é oriunda do Rio Grande do Sul, então a gente tem uma sede lá em Tapera, e nesse processo de expansão, né, quando a gente está falando de cooperativismo também, a gente tem que cada vez mais agregar pessoas, o volume também ajuda a cooperativa a se desenvolver, e a gente optou por um modelo de expansão e vir para Minas em 2019. Então, desde 2019, a cooperativa, que é oriunda de Tapera, também está em Minas Gerais, já com 4 agências em 4 cidades diferentes. A cooperativa nossa tem 40 anos, então já temos uma caminhada longa, né? Na primeira conversa que a gente teve, falou assim, quando começa uma cooperativa, a gente tem um tanto de desafio, então a nossa já passou por alguns desafios, né? Já acertou, já errou e está sempre evoluindo, então isso é importante, essa caminhada. Estou aqui para discutir mais um modelo, né? Igual o Rodrigo falou, tem vários modelos de negócio, o nosso é uma cooperativa de crédito, um modelo baseado no crédito, no recurso financeiro, né? Nos serviços financeiros. Então, para contribuir, a gente vê o que encaixa, né? O que a gente pode trocar de
de experiência, e até para trazer para cá, como trazer para ajudar vocês, algumas ideias para ajudar vocês. Legal, Lucas. Depois você falar qual região que você está, né? Todo mundo ficou curioso, sabe, né? Que é Lagoa Grande, né? Como é que fica isso? Isso, eu estou no noroeste de Minas. Tá perto de Paracatu e perto de Patos, 100 quilômetros de cada cidade. Pertinho, logo ali. Pertinho, é logo ali. Depois aproveita, né? Já puxando a sardinha aqui, né? Procura o pessoal do teatro da região, né? Vamos ajudar a mobilizar também, né? Então, isso é importante. Marcos Telli, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. E o microfone é seu. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Tá? Fiquei contente de ser convidado, poder participar com vocês. É importante que a gente abra essa conversa. Quando foi falado da cooperativa de crédito, eu achei interessante, porque... Deixa eu me apresentar. Eu sou Marcos Teles, eu sou da Cooperativa de Músicos aqui de São Paulo. Nós estamos baseados no Capão Redondo, aqui próximo do metrô Capão Redondo. Eu sou escritor, eu sou músico, né? A Cooperativa de Músicos existe desde 2006, né? Foi fundada aqui em 2006. A gente tem trabalhado bastante em vários lugares, não só na cidade de São Paulo, não só no estado de São Paulo. A gente tem ajudado, contribuído com vários grupos artísticos, vários coletivos de cultura, Brasil afora. E é sempre uma honra, sempre um prazer a gente poder colaborar. Estamos aqui no fundão, passando o que todo mundo está passando com essa pandemia, e foi legal, voltando ao assunto da cooperativa de crédito, essa questão do artista e o crédito, porque o artista, todo mundo sabe, vive praticamente do patrocínio, o artista vive do mecenato, né? A gente tem que... a maioria dos artistas não conseguem levantar o seu própria verba, a sua própria condição para poder montar um espetáculo, preparar um show, uma apresentação, uma intervenção artística, seja lá o que for. A gente está sempre dependendo do mecenato. E é muito difícil para o artista, um grupo de teatro, vocês, a maioria de vocês, todo mundo do teatro aí, é muito difícil você conseguir um apoio financeiro, conseguir um empréstimo bancário, conseguir um crédito, né? Conseguir uma parceria financeira para montar um espetáculo. Então, a gente tem que ficar esperando por edital, esperando por patrocínio ou algo comum. Eu acho muito importante, vai ser uma boa conversa. Bacana, legal. Com certeza, né? Então, vamos lá, gente, só para a gente começar a contextualizar aí as questões, né, que fala muito em cooperativa, ainda tem essa dúvida, né, do que é o modelo, né, de cooperativismo, né? Então, pergunta aí que eu deixo para vocês dois, né? Então, respondam aí na ordem que vocês decidirem. O que vocês acham assim, né? Vamos pensar um modelo de negócio tradicional, né? Vamos pensar o Lucas, por exemplo, né? Se a gente for fazer um paralelo com o modelo de negócio tradicional, seria as instituições financeiras que já existem, né? Que a gente já conhece, né? Seria um paralelo. O Marcos aí talvez, desculpa a comparação, né? Vamos pegar um dos negócios, seria um escritório, por exemplo, né? Um agenciador, um escritório de artista, né? Seria um paralelo, né? Vamos dizer assim, né? Não do mesma dinâmica, né? Então, assim, o que vocês acham que seria, qual que é a diferença básica, né, de um modelo de negócio pautado no cooperativismo de um modelo de negócio tradicional, na visão de vocês? Quer falar, Lucas, primeiro? Pode primeiro, Marcos. Assim, obrigado, Lucas. Eu acho que o cooperativismo está um pouco atrasado no Brasil. Acho que assim a questão da noção, não a cooperativa em si, o sentido da cooperativa. Isso é bem avançado, estamos com isso há mais de um século no Brasil, temos essa forma de trabalho. A questão é que as pessoas ainda precisam se habituar, precisam entender o que é a cooperativa, o que é o cooperativismo, né? O Rodrigo falou no começo uma coisa muitíssimo importante, que é sobre a união das pessoas. As grandes empresas se unem para distribuir o seu trabalho, para vender o seu trabalho, né? Se colaboram-se entre si, mas os pequenos não. Os pequenos estão sempre
sozinhos. A gente vê nas cidades do interior que o pessoal tem as suas plantações, sua criação, pega o final de semana, chega sexta-feira, bota no caminhão e vai vender na feira, no centro da cidade, né? A gente precisa ensinar essas pessoas, mostrar um caminho para que elas se unam todas, não precisa ir todo mundo para lá, para a feira, pode ir um representar todos e levar todos os seus produtos. Isso é a base do cooperativismo. E a interação também, que vai partir para a educação, tem cooperativa de educação, aí parte para a cultura, cooperativismo na cultura, né? E o modelo de negócio que pode ser criado junto, eu acho que é a interação mesmo, é perguntar para cada um. A gente só sabe o que a pessoa precisa perguntando para ela, porque a maioria das pessoas não nos dizem, olha, eu preciso disso. A gente precisa perguntar, olha, em que eu posso te ajudar? A gente vê com os artistas, por exemplo, a gente passa por isso aqui. O artista me liga, fala, pô, Marcos, eu estou com um show ali para fazer, mas eu não tenho equipamento decente, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho uma nota fiscal, eu não tenho uma representatividade, e se eu não fizer isso, eu não ganho meu dinheiro. Você me ajuda? Aí é onde entra essa coisa da cooperativa. A gente entra com a documentação, o outro artista amigo entra com o equipamento. É o que vocês estão vendo aqui agora, que nós estamos num espaço de um menino que faz parte da cooperativa, né? Esse estúdio aqui pertence a eles. Então, as pessoas vêm aqui gravar, vêm aqui fazer transmissão. Isso é parte da cooperativa. Então, eu acho que a gente precisa, nesse caminho de integrar o cooperativismo, primeiro mostrar para as pessoas que é importante, que é um sistema importantíssimo da gente se ajudar, para a gente se manter, né? E a gente se fortalecer, né? Não é só a visão do ganho, a gente precisa sobreviver. Mas eu acho que o cooperativismo, os apoios, como a questão do crédito para as cooperativas, e a própria cooperativa de crédito fomentando isso e juntando esse dinheiro, depois dividindo isso para as pessoas, eu acho extremamente importante. O sistema de cooperativa é muito importante. E, como eu disse no princípio, nós aqui no Brasil estamos muito atrasados em relação a esse pensamento, né? As pessoas, os produtores, artistas, técnicos, produtores rurais, não interessa, nós estamos todos muito atrasados com essa visão. Bacana. Dando sequência aqui, né, na pergunta do Rodrigão, eu acho que o que nos difere, Rodrigo, eu acho que a proximidade. Essa proximidade, ela representa a possibilidade de parceria, sabe? Quando a gente pega uma instituição tradicional, um banco, né? Como que a gente faz para fazer esse apoio direto à cultura, ao local, né? Aos artistas locais? Ele é mais difícil. Não tem tanta proximidade, não tem tanto poder de decisão, até a gente chegar numa diretoria, chegar numa forma de conseguir o contato para fazer um evento, é muito maior. Discutimos aqui na segunda-feira quais são as instituições que apoiam, né, esse lado social nas comunidades. São as cooperativas, tanto de crédito como de produção. Elas têm esse poder de fazer esse fomento local, né? A gente pega cidades de 10, 20, 50 mil habitantes. Elas que movem toda essa parte social. Então, acho que o que nos difere é isso. É a proximidade, é a oportunidade que a gente tem de olhar no olho, fazer negócios, proporcionar o verdadeiro ganha-ganha, né? Que eu acho que nós vamos entrar nesse assunto aqui daqui a pouco. Não é só o social, né? A gente precisa do negócio para fazer o social. Então, precisa das duas coisas. Mas é uma oportunidade de parceria. Não é ganhar só agora. A gente faz a parceria para ganhar no longo prazo, né? Para a comunidade prosperar. Então, eu definiria proximidade, as duas palavras, proximidade e parceria, que é o que nos difere das demais instituições. Interessante aqui, tanto na colocação de vocês dois, né? Tem esse pano de fundo aí, essa proximidade aí, né? E parceria, né? Quando o Marcos fala aí da questão né, assim, de um cooperar, de um ajudar o outro, né? Então tem isso aí só acontece por causa da proximidade, né? Então isso que o Lucas colocou, né? Então assim, a gente é próximo, né? Então uma outra instituição,
você fala com o gerente ali, às vezes você nem sabe quem que é seu gerente, né? Então, e até intencional, né, Lucas? Eles evitam essa proximidade, né? Para eles não é interessante, né? Eu falo assim que eu já ouvi isso de um gerente, né, de uma instituição tradicional, e ele fala assim, a pior coisa que tem é gerente amigo de cliente, né? Então, e eles monitoram essa proximidade, né, para não acontecer. Ô, Lucas, mas aproveitando aí, né, dessa última fala, né, quando a gente coloca assim, dinheiro e cooperativa, né, funciona na mesma frase, assim, né? Talvez quem está de fora fala assim, mas peraí, né, como é que eu lido com essas duas entidades, vamos falar assim, né, que é o dinheiro e o cooperativismo dentro da mesma frase? Conta para nós como é que isso acontece lá no Sicredi. Seu microfone desligou, Lucas. Opa, parece contraditório, né? Porque o nosso produto é o dinheiro, né? Então fica, o que você está vendendo, né? Às vezes é o dinheiro, é o próprio dinheiro que é o produto, né? Mas combina, Rodrigo, combina. A gente tem uma sensação, eu acho que até a gente foi criado, né, nesse modelo, né? Que o dinheiro às vezes é ruim, o dinheiro é mal, né? A gente assiste sessão da arte, né? Filme não tem um banco que te faz feliz nos filmes, né? Todo mundo, a gente torce pro bandido, né? Na verdade, para roubar o banco, né? Só que como que a gente muda isso? É na prática. Eu acho que é no dia a dia, quando as ações vão acontecendo, sabe? E as pessoas percebem que elas fazer parte dessa cooperativa traz benefícios, esse olhar do dinheiro, ele fica, esse olhar ruim, né, do dinheiro numa instituição financeira, ele diminui. As ações que a gente faz para combinar tudo isso, a parte social é muito importante. Olha, o dinheiro que foi gerado aqui, ele volta para a comunidade. Então, não é só falar que volta para a comunidade, né? A pessoa perceber que isso está fazendo a diferença na própria comunidade. E quando a gente fala também do dinheiro só em si, né, Rodrigo, possibilitar as pessoas, né, essa abertura do crédito, por mais que seja uma negociação ali econômica, né, a pessoa vir pegar o crédito, mas perceber também esse dinheiro, o desenvolvimento que ele traz dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade, é muito bacana. Eu vejo aqui para o Lagoa Grande, é uma cidade de 10 mil habitantes, né? Então, a quantidade de recursos que já foi emprestado aqui e ver isso se transformando, né? A pessoa vai lá, faz um crédito rural, começa a produzir, isso volta para a casa agropecuária, para o supermercado, na farmácia, no lazer, e ver esse dinheiro circular é muito bacana, sabe? E você vê que vai prosperando a comunidade. Então, é através de atitudes e mostrando fisicamente, né, até mostrando os resultados para a comunidade, eu acho que isso funciona, diminui essa diferença que você citou. Das coisas acontecendo, né? Isso. Só para a gente entender, no caso de vocês, as decisões elas são mais regionalizadas, né? Assim, não tem um grande escritório, não sei, assim, né? Vocês a gente atuam tem uma muito com o sede, olhar no território, né? isso, tem uma sede, só que é para apoio, né? A gente costuma falar assim, olha, onde que é a cooperativa, né? O Sicredi aqui é o Sicredi Lagoa Grande, então as atitudes, as decisões são aqui, a gente tem um apoio, né? Mas essa é a agência, essa é a cooperativa da comunidade, é a agência de Lagoa Grande. Então, fica mais fácil de perceber quando essas decisões, esse apoio, essa volta do recurso para a comunidade no próprio local. Se a gente fizer até o paralelo com a instituição tradicional, não volta para o mesmo lugar, né? E às vezes nem volta, né, Rodrigo? Fica em forma de lucro para acionistas, né? Às vezes reparar lá na Avenida Paulista, né? Exatamente. E só para a gente passar para o Marcos aqui, aproveitando aqui, já tô te sugando aqui. Eu acho que é importante, Lucas, né, você falar, assim, porque eu já ouvi muito, né? As pessoas falam assim, mas esse negócio de cooperativa de crédito, acho que isso é até interessante para a Coop Minas entender essa questão, né, de ver que as dores não são muito diferentes.
falar assim, não, porque acha que é cooperativa, acha que não tem regra, né? Então, assim, não, fui lá do Sicredi lá e o Lucas me negou um crédito, né? Pô, mas não é cooperativa, né? Então, acho que confunde um pouco com assistencialismo, né? Talvez uma ONG, né? Eu acho que é interessante, até para entendermos que mesmo, né, sendo uma cooperativa, também tem todo um arcabouço por trás ali de normas, né? E uma certa burocracia também, né? Eu acho que vai muito ao encontro do que o Marx falou, sabe? Assim, ó, de entender o que é o cooperativismo. Quando a gente fala assim, é cooperativismo, que a gente vai ter uma taxa justa, que vai ter tudo isso, só que a gente precisa lembrar que, como é cooperativismo, todo mundo é dono. Então, a responsabilidade, né, de quem está dentro de uma cooperativa, ela é maior. Porque eu tenho vários donos e eu respondo a todos eles. Eu tenho que fazer esse resultado voltar para todo mundo. Então, eu acho que a pergunta é boa, não é assistencialismo que a gente faz, é ser justo, é a parceria mesmo, né? E para conseguir, né, quando a gente fala de desenvolvimento regional, a gente tem dois pilares, né? Se a gente fizer só negócio, só partir para o lado econômico, Rodrigo, a gente não vai ter, não é cooperativa, né? E se a gente partir também pelo lado só social e a cooperativa não estiver bem, a gente daqui a pouco não consegue fazer. Então, é o equilíbrio. A gente precisa ter um negócio que é próspero também, para ajudar a comunidade na parte social a ser próspera também. Voltei, gente. Beleza. Fala, Marcos. Eu tive um problema aqui na rede, aí são várias redes aqui. Aí estava em uma, estava dando um conflito. No começo a gente tinha feito e a gente não tinha lembrado de trocar a rede para testar. Ela muda, aí, né? Não, a gente testou todo o sistema em uma e depois a transmissão era em outra. Eu esqueci desse detalhe. Aí o Dinho veio aqui consertar. Mas tudo bem, estamos de volta. Tá tudo bem. Ótimo, ótimo. Ô, Marco, aproveitando que você já está com a gente aí de novo, deixa eu te perguntar. Como, né, falei no início aí, Paulinho comentou, eu sou músico, né? Assim, já vivi de música, né? Hoje faço alguns trabalhos esporádicos, né? E eu conheço, assim, bem, né, a classe, né? E o músico, às vezes, na sua essência, ele é meio solitário, né, Marcos? Então, assim, né? Então é diferente, às vezes, de um teatro que já é uma manifestação mais, né, do coletivo, né? Então, às vezes, o cara tem uma carreira solo, às vezes é uma dupla, né? Me conta aqui esse desafio aqui, até para, né, a gente, como case aqui para a Coop Minas, como é que é mobilizar, como é que é trabalhar com esse tipo de artista aí, que na sua essência ele tende a ser muito solitário? Conta para a gente aí esse desafio aí que vocês enfrentam aí como cooperativa. E, Rodrigo, você pegou no ponto crucial. É um músico. Um músico, primeiro que o artista em si, ele é egoísta. Egoísta no ponto positivo, não estou falando negativamente, não, porque você tem que, para você ser ativo, você tem que estar só. Você tem que cuidar primeiro da sua existência para você poder criar algo. Agora, lidar com o músico é difícil, porque cada um tem um pensamento, cada um tem um sonho, né? Cada um tem o seu próprio estilo. Tem músico que não gosta de trabalhar com equipe, não gosta de banda, ele prefere fazer só, no máximo com 2 artistas. Ele tem o estilo de música dele, tem MPB, tem a banda de rock, aí você tem as bandas de world music, que tem 20 caras, tem as orquestras com 60 pessoas. Então, é muito complicado, e a gente juntar essas cabeças. Né? Mas dentro disso que você falou, realmente é muito solitário, e o músico sente muito. Né? A gente vê os músicos, por quê? Porque o cara, ele está sempre preocupado, ele terminou o show aqui, você tocou, você sabe disso, viveu de música, ele fez 2, 3 apresentações, mas ele está preocupado com as próximas. Né? Isso, ele está sempre em conflito. Né? O músico é difícil lidar porque ele está sempre em conflito consigo mesmo. Né? Está sempre preocupado em criar, em gravar, dificuldade de registrar o próprio trabalho no estúdio, dificuldade financeira, familiar que aparece, que muita gente não entende. Você já passou por isso? Músico é assim, o cara fala, você trabalha com o quê? Você fala, sou músico. Não, você trabalha com o quê? Além da música, né? Músico, para a maioria das pessoas, não é eu já ouvi assim, mas além de tocar, você trabalha? Exatamente.
Então, e estamos vivendo um tempo, né, que também que passou, que os músicos estão passando. Quando surgiu a tecnologia, a questão da internet, da divulgação dos trabalhos, dos streams, essas coisas, muito músico achou, pô, agora é minha vez. A maioria dos músicos, agora está ótimo para nós. Eu sempre falava, gente, você tem que se preocupar o seguinte, o mundo virtual só existe com o mundo real. As pessoas precisam saber que você existe no mundo real para te procurar no mundo virtual. E por incrível que pareça, isso trouxe um pouco de desilusão, desiludiu um pouco os artistas, que eles estão vendo que as coisas não mudaram muito. As empresas de streaming são controladas pelas grandes gravadoras, né? Então, só aparecem lá os grandes artistas. Todo mundo paga um jabazão para aparecer no Spotify. Todo mundo paga um jabazão para estar no Deezer. Então, o cara não vai divulgar você. O Spotify não divulga o artista do interior de São Paulo, da periferia de São Paulo, do interior de Minas, aí de Sete Lagoas. Se o cara não botar um dinheiro lá na plataforma, ele não aparece. Então, as coisas não mudaram muito. O artista ele continua sofrendo. Quando a gente pensou na cooperativa, e hoje a gente está vendo isso se espalhando aqui em São Paulo, no estado, que isso é muito bom para nós. As pessoas entenderam que precisam se unir. Falar, cara, R$2.000 de cachê, nós vamos em 5, já ajuda a gente. Toda semana já paga uma conta. Eu sozinho, o cara vai me dar 100. Se eu for em 5, a gente fizer um show legal, bacana, bem arrumadinho, tudo bem produzido, nós vamos receber mais, a gente divide um pouco mais. E a gente trabalha junto. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente mostra, um pouco da coisa que a gente faz como cooperativa. De mostrar para os caras que eles podem se unir, não precisa andar só. Leve mais alguém com você. Não puxe ninguém pela mão. Ande junto, nem atrás e nem na frente. Esse é o sentido de ser cooperativista, do cooperativismo, entendeu? E os artistas estão começando a entender isso também. Legal, Marcos, aproveitando aqui, pelo gancho aqui da pergunta do Rogério, né? No sentido de atendimento de cooperado, né? Quais são os serviços disponibilizados pela cooperativa de músicos, Marcos? Conta para a gente um pouco aí, até que foi muito bacana, né? Você colocou algumas linhas que vocês trabalham, né? Nós conversamos na segunda-feira. Queria que você contasse para a gente aí. Uma das coisas que a gente achou necessário é documentar essas pessoas elas terem uma representação. Porque você ser músico, por exemplo, nós aqui temos uma parceria com a Ordem dos Músicos do Brasil. Nós somos uma delegacia da Ordem dos Músicos. Então, o artista vem aqui, se ele quiser fazer uma carteira de músico, a gente facilita para que ele faça. Outra coisa é divulgar o trabalho desses artistas, né? É envolvê-los em projetos culturais, é envolvê-los em editais que se apresentam para que eles possam participar. Então, às vezes o artista ele está ali tranquilo, fala, me chamaram para ter um edital lá, ou me convidaram, mas eu não tenho um documento. A gente ajuda. É isso que a gente faz. O nosso papel é esse, né? É ajudar, é levar algumas pessoas para os workshops, para o cara entender como é que funcionam as coisas, para ele entender sobre o processo de direito autoral, o processo de registro das músicas, ISRC, essa parte burocrática toda também que interessa para o artista, para ele saber como funciona o mundo dele. Vocês têm essas capacitações, né? Vocês promovem esses workshops, né, Marcos? Sim, também. Além do trabalho que a gente está fazendo, nós tivemos que parar por causa da pandemia, vamos retomar agora, a questão da tecnologia. É criar uma nossa própria plataforma de streaming, plataforma digital de baixar música e tal, aquela coisa de comercializar a música do artista, onde ele não paga nada. A gente tem um site, terminando ele novamente, onde cada artista cooperativado tem a sua própria loja, com seu próprio serviço de streaming personalizado, onde ele não paga absolutamente nada. A gente tem um convênio acertando os convênios com a FEComércio, Associação Comercial de São Paulo e Associação de Shopping, onde nós estamos criando rádios personalizadas que só tocam as músicas dos artistas da cooperativa. E a cada loja vai vender um cartão, vai distribuir um cartão para os seus clientes com músicas desses artistas da cooperativa. Cada música baixada gera um recurso, gera um dinheiro para esse próprio artista. Legal, show de bola. Gostei demais, viu? Deixa eu perguntar para vocês dois, né? A gente fala aí que a cooperativa, né? Uma das características importantes é a questão de ela não ter dono, né? Ela é de todos, né? Ela tem um corpo diretivo que é necessário para que
né, para que as coisas aconteçam dentro de um esperado, né? Mas o que vocês sentem aí, tanto o Lucas, o Marcos aí, né, das pessoas, os cooperados, né, as pessoas que estão próximas, eles têm esse sentimento de dono? Você sente isso, que eles percebem isso aí, ou é dono até um certo momento, assim, se der lucro, eu sou dono, né? Se precisar de mim na assembleia, se precisar de mim de uma reunião, aí eu já não sou dono. Como é que vocês sentem isso aí, né? Fala um pouco aí dessa possíveis dificuldades e boas práticas, né, para romper isso aí. Vou puxar aqui agora, tá, Marcos? Vai lá, Lucas. O mineiro é muito desconfiado, né, Rodrigão? O mineiro, ele quer saber também, assim, ó, quanto que eu tô ganhando, né? Na verdade, ele preocupa quanto que ele tá ganhando, mas quanto que o outro tá ganhando. Então, às vezes, essa participação, né, fazer entender, eu acho que é tempo. Eu acredito que é tempo. Até enraizar essa cultura, né? Como que a gente faz para as pessoas participarem? A gente tem devolução de sobras todo ano, né, de acordo com o resultado da cooperativa. É mostrar, olha, você utilizou, você está recebendo de volta. É provar mesmo, né, para o nosso associado aqui, que ele é o dono e que isso volta para ele. Não é tão simples, né? Na hora que chega na hora de uma assembleia, igual você falou aí, a tendência de alguns é querer correr. Mas na hora que na hora que o cooperado ele percebe que ele tem voz ativa e que ele pode ajudar no direcionamento, ele começa a participar. Então, nós estamos aqui há um ano e 4 meses, praticamente. A gente já reuniu, a gente sempre tem um grupo que vai mais à frente, né? Então, uma turma já percebeu esse modelo, já enraizou o estilo da cooperativa, então participa bastante de tudo que a gente faz. E um outro grupo ainda está mais para trás. A gente precisa entender também que o tempo das pessoas são diferentes, né? E aí a gente vem tentando puxar aos pouquinhos. Mas o principal, eu acho que é fazer assim, ó, o mineiro, no nosso caso aqui, olha, o que eu estou gerando é para você. E aí ele entender que tem o ônus, tem o bônus, né, a participação, ele precisa participar, mas o bônus de ser cooperativa, o bônus de estar com esse grupo todo, ele é muito maior. E ele rende muito mais na comunidade. Marcos. Oi, sim, deixa eu falar. Essa coisa é muito interessante, essa parte. Essa parte realmente é complicado. A desconfiança, e as pessoas têm razão na desconfiança, né? Fala, pô, o cara tá ganhando mais do que eu. Com a gente, igual eu falei na segunda-feira, nós temos a gente pensou nessa forma, para a gente não ter esse conflito. Então, dentro da cooperativa, nós criamos um instituto, porque a cooperativa de arte, de artista, era diferente da cooperativa de produção, como nós conversamos. A produção, você apresenta a sua produção e cada um divide o valor do seu produto e no final você recebe e tal coisa. A gente não, nós trabalhamos com indivíduos, né? E cada um tem o seu valor. Tem um cara que é famoso, que o cachê dele é maior do que o cara que é desconhecido, tal. Né? Então essa questão é uma questão pessoal deles. Para evitar isso, nós criamos um instituto dentro da cooperativa. Funcionamos como cooperativa oficial, trabalhamos em conjunto, mas nós temos um instituto que administra todo esse processo. Então, a gente não interfere na renda do artista, né? Mas a gente ajuda ele a ter renda. Né? Essa é uma coisa que a gente faz aqui. Porque realmente é muito complicado. No começo, para você ter ideia, Rodrigo, o pessoal chegava e falava assim, Marcos, a gente vai participar, mas qual é o percentual que cada um vai ganhar? Falei, não, primeiro a gente tem que começar a se organizar. Primeiro a gente trabalha, depois a gente pensa em como a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente tem que fazer é primeiro buscar recurso, é ter recurso para a gente dividir. Zero dividido por zero é zero, né? Então, e tem a desconfiança. Cara, mas eu vou pôr meu equipamento aqui, o cara vai tocar com o meu equipamento de som, minha iluminação, se der defeito.
Bom, se der defeito, a gente junta todo mundo, cada um tira um dinheirinho e conserta e te devolve, né? A gente sabe, quem trabalha com espetáculo, com produção de espetáculo, sabe que é muito caro você locar som, palco, iluminação, essas coisas todas. Uma cooperativa facilita para o artista, porque todo artista ele tem um equipamento de primeira linha para ele se apresentar sem pagar fortuna. Então, ele tem um próprio cooperativado que o ajuda. Vai um puxando uma coisa para o outro, faz um precinho camarada, um pagamento diferenciado para você fazer depois do espetáculo, com 30 dias, e um vai ajudando o outro a trabalhar. Então, são várias empresas, na verdade, a cooperativa de músicos são várias empresas de músicos dentro dessa cooperativa, é o que a gente falou da junção. Então, hoje não há isso mais, hoje todo mundo se entende, um precisa do outro e tal, e a gente entendeu que precisa andar junto. Mas a questão de administrar a desconfiança, essa coisa de quanto eu vou ganhar, o que eu vou ganhar, realmente no começo era difícil, agora menos. Essa desconfiança, né? Esse interessantinho que você falou, Marcos, né? Coisa assim, né? Então vamos. E aí, quando você chama e faz, eu vou ganhar quanto, né? Peraí, nós nem trabalhamos, né? Acho que lidar com essa ansiedade deve ser um negócio assim, também. A Coop Minas, não sei, né? Se eles estão passando por isso aí também, mas aí a gente percebe, né? Assim, né? Como Sebrae, que a gente acompanha às vezes, muitas cooperativas, associações, né? Surgindo, e às vezes muitas acabam aí, né? Uma vez eles, só para contextualizar, eles me chamaram para participar de uma reunião, né? Existia um grupo de empresários, né? De um segmento, não vou falar, senão alguém pode acabar matando a charada, né? Mas me chamaram para uma reunião, tal, e eles queriam montar para uma associação, né? Então, associação diferente de cooperativa, mas tem esse pano de fundo aí de construir junto, né? E na primeira reunião eu já percebi que tinha algo, né, que não estava fechando, né, no discurso deles, né? Aí eu fui para essa reunião com eles e no slide, assim, meus primeiros slides, eu já lancei a definição de associação. Aí quando falava que era sem fins lucrativos, já acabou ali a ideia, sabe? Foi o grupo mais rápido que eu já vi acabar, sabe? Então, assim, aí você via assim, que um olhava para a cara do outro, assim, tipo, pô, sem fins lucrativos, né, tal. Aí eu fui explicar, aí que eles vão entender que não era aquilo que eles queriam, né? Então, eles querem outra coisa que vai buscar outro modelo de negócio, né? Mas acho que lidar, né, Marcos, Lucas, com essa ansiedade, peraí, mas quanto que eu vou ganhar nisso aí, né? Então... Eu passei também, Rodrigo, eu passei por uma situação engraçada com o pessoal no interior, né? Apesar de mexer com arte, eu tenho um grande amigo, ele é muito conhecido, não preciso citá-lo aqui e tal, né? Porque ele não tá... Mas ele ajuda muita gente e ele foi criar uma cooperativa no interior de São Paulo, cooperativa, e não era cooperativa de gente pobre, tá? Era de produtor com dinheiro. Sim. Né? Produtor de café, né? Era coisa de café. Ele criou uma cooperativa muito poderosa, era uma cooperativa poderosíssima, e tinha lá umas coisas de apoios para artista e tal, e me convidaram para fazer lá uma explanação, conversar com eles e tal. Beleza, vamos falar. Tudo ótimo, eles funcionaram perfeitamente, a cooperativa estava todo vapor, né? E todos eles muito felizes. Mas quando chegou a primeira reunião, que foram lá falar, olha, gente, vamos criar um sistema de divulgação para os projetos, e cada um vai dar uma contribuição na cooperativa, todo mundo ficou com raiva, ninguém quis contribuir mais, acabou, entendeu? Mas por que tem que contribuir? Não, nós somos uma cooperativa, temos que... não vou dar dinheiro não, é muito, isso aí é muito, tem que diminuir. Você entendeu? Não chegava, então é aquela coisa. As pessoas, elas visam muito lucro, né? É difícil colocar na cabeça das pessoas que, gente, nós andamos juntos, nós caminhamos juntos, né? Você produz mais, você tem condição de produzir mais, você vai ganhar mais. Você produz menos, você vai ganhar menos, mas é equitativo. Não é que alguém está ganhando mais porque a cooperativa está passando mais porque a cooperativa quer passar. É porque o cara produziu mais. Né? Eu não tenho como... O cara me contrata, me pede, fala, Marcos, eu quero que você me traga 2 artistas. Tá bom, eu levo o Zeca Pagodinho e levo um grupo de samba da Quebrada. Cara, o Zeca Pagodinho é 200 conto com o cachê dele. O grupo aqui da Quebrada, se eu conseguir 3 mil, tá bom para ele. Ele não pode falar, bom, mas o Zeca Pagodinho ganhou 200 mil, eu só ganhei 3. Né? Então, existe isso. Então, a gente tem que saber lidar com isso. As pessoas também precisam entender
o quanto cada um produz, né? Para depois você chegar na conta final. É isso aí, né? Que a base é a produção, né? Então, assim, né? O que você vai, né, trabalhar, né? A gente está falando aqui para cooperativa aqui de teatro, né? Então, o pano de fundo aí é a produção de todo mundo, isso que o Marcos falou, né? Né? Como é que o que você vai oferecer, né, para o conjunto, né? E interessante aqui que dentro dessa perspectiva, né, o Paulinho mandou uma pergunta aqui, né, que ele cita assim, né, o Marcos Teles, na abertura, citou que o Brasil ainda anda atrasado no sistema cooperado, né? O Lucas, né, participa de uma tendência mundial que são as cooperativas de crédito, né? Então, algo que tem crescido. Então, a pergunta dele no sentido assim, o que o Brasil tem a oferecer em termos de mercado para o sistema cooperado? O que vocês esperam, né? Vocês podem cada um falar dentro da sua expectativa, dentro do seu segmento, né? Assim, acha que tem campo, acha que tem um ambiente favorável para as cooperativas? Como é que vocês vislumbram isso, gente? Quer falar, Lucas? Vou puxar aqui então, Marco. No ramo, nas cooperativas de crédito, Rodrigão, saiu uma pesquisa, né, uma estatística que é 10% do mercado. Então, os grandes bancos ainda concentram muito. E existe, por parte do governo, uma intenção de dobrar essa participação das cooperativas. Muito no intuito de aproximar com a comunidade, de oferecer, proporcionar concorrência, às vezes até para diminuir o custo para quem está tomando dinheiro, né? Para proporcionar mais benefícios para a sociedade. Tem muito mercado, tem bastante, e aí na hora que você fala assim, ó, na pergunta aqui, o que a gente pode esperar de um sistema desse para o nosso país? Nosso país é grande demais, se a gente, igual o Marcos citou já em algumas falas aí, se não se unir para fazer um negócio em conjunto, se for de produção, não consegue por conta da logística, se for de crédito, se não tiver essa união, não consegue por conta do volume, concorrer com outros, né? Eu acredito que na de vocês aí também vocês precisam, né, de artistas, precisam se unir para conseguir fazer, às vezes, um evento bacana. Então, essa junção, tem muito, muito campo, tem muita oportunidade, mas eu acho que a gente precisa também voltar em alguns pontos na sensibilização. Como fazer em conjunto, né? O Sebrae tem até um curso, né, Rodrigão, que é a cultura da cooperação. Porque se fosse fácil, não precisava nem de um curso, né? Todo mundo nascia, estava pronto. Mas essa sensibilização e colocar isso na cabeça das pessoas para elas andarem junto, eu acho que precisa ser feito nessa evolução das cooperativas. Então, se a gente for aumentar de 10 para 20 a participação no mercado, como que a gente sensibiliza e mostra para as pessoas que é preciso acontecer isso? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas Entendi. Tem muito mercado. Pegando aí, né, só complementar a pergunta, que serve como complementação para o Marcos também, Lucas, em termos de políticas públicas, né? Como é que vocês estão hoje dentro desse ambiente de políticas públicas em termos de legislação? Existe algum impedimento ou a cooperativa de crédito é algo que já está estabelecido em termos de legislação? Não está estabelecido. Até a diferença, né, de uma cooperativa de crédito para as outras, a gente tinha muito medo, né, por lidar com dinheiro, de ter algum problema, né? Então, as cooperativas de crédito hoje já são reguladas no mesmo sentido que um banco tradicional, então a gente passa por toda documentação, fiscalização pelo Banco Central, então o risco, né, de um negócio desse é praticamente zero. Na questão eu acho que a gente tem que partir também para uma parte na legislação, igual você falou assim, do poder público, mas é mais local, viu, Rodrigo? A gente precisa fazer um trabalho local também. Porque na sua pergunta eu entendi mais a nível nacional, mas a nível local, nas cidades, a gente pode fazer muito trabalho bacana. Aproximar as cooperativas das prefeituras, né? E proporcionar projetos sociais ou o desenvolvimento econômico é importante. Esse ainda eu acho que está pouco.
esse eu acho que ainda poderia avançar Esse mais. poderia avançar, com a sua Poderia opinião. ter mais parcerias nesse sentido, assim, ó, se é bom, né? Às vezes uma prefeitura tem a conta dela no Bradesco, por exemplo. Pode citar a marca, Rodrigo? Depois você paga os Exemplo, né? royalties aí. Exemplo. Mas por que não numa cooperativa que o recurso vai voltar para a comunidade? Porque ao invés de contratar um artista diretamente, igual o Marcos falou, não contratar da cooperativa local que vai voltar para a região? Então, eu acho que a consciência, precisa ter essa consciência que vai desenvolver mais Dos rápido. gestores, no caso, Isso. municipais, que precisa melhorar nesse sentido. Legal, bacana. E aí, Marcos? Então, essa questão realmente, a questão passa do aumento do volume das cooperativas, do interesse das pessoas pelo cooperativismo, pelo caminhar junto, né? Porque a gente fala cooperativismo, as pessoas têm uma visão assim, puxa, mas eu sempre vou caminhar junto, né? Andar junto, seguimos juntos. Porque a gente observa, claro, o Lucas falou aí do continente que nós vivemos, que é difícil distribuir um produto, a sua marca, a confiança do consumidor no produto final de uma cooperativa. Imagina o produtor de queijo, uma cooperativa de produtor de queijo de laticínios aí em Minas Gerais, no interior de Minas. A dificuldade para ele chegar no mercado em São Paulo, né? Tem tanta burocracia, tanto interesse de grandes companhias, grandes marcas, ou dos próprios setor supermercadista, que dificulta muito a entrada de um produto no mercado. Imagina se o cara fabricar o melhor queijo, o queijo mais maravilhoso do mundo aí. Se não tiver toda uma estrutura, todo um caminho, ele não chega em São Paulo, o mundo não vai conhecer o produto dele. Né? E isso é um caminho complicado, mas as pessoas precisam entender que, se juntando, investindo tempo, como o Lucas disse, cada um tem o seu tempo, investindo tempo, entendendo o processo do mercado, que a cooperativa também precisa entender como que é o mercado, como o mercado funciona. Né? Não é só comprar e vender, tem um processo todo de rotulagem e divulgação desse produto, né, o marketing desse produto, tudo isso a cooperativa tem que entender que isso é necessário, o cooperativado. Na questão da arte, ainda é mais difícil ainda, porque a questão da arte está falando de crédito agora. A cooperativa ela é com fins lucrativos. Ela não consegue um crédito, ela não consegue um financiamento bancário. O banco não empresta dinheiro. Aliás, o banco empresta dinheiro para a cooperativa. Mas a cooperativa, como eu disse, o artista, ele depende do mecenato, do patrocínio. Uma cooperativa de trabalho, ela não consegue ela não consegue fazer convênio com o governo. Então, por melhor que seja o governo, mais amigo que seja, mais interessado, bem intencionado, uma cooperativa não consegue fazer um convênio com o governo, não consegue uma verba federal, municipal, estadual, que seja, para desenvolver o seu trabalho. Como eu disse para vocês, nós chegamos no meio do caminho. A gente transformou a cooperativa, ela funciona como cooperativa, mas nós conseguimos fazer dentro disso um instituto. Aí, como instituto, nós conseguimos fazer convênios com o governo. Né? Aí a gente pode entrar em edital, convênios, verbas federais, municipais, estaduais, e por aí vai. Porque o artista ele é um mecenas. Ele vive do mecenato, ele precisa do mecenas. Né? E a cooperativa de arte ela é muito diferente de uma cooperativa de crédito, de uma cooperativa de produção, porque o artista ele é único, né? O artista, o técnico, né? O pessoal principalmente do teatro, que envolve muita gente, né? Então, uma das coisas que eu falei e dou um conselho para as cooperativas de artistas que existem, querem continuar existindo e querem crescer, transforme-se em instituto. Transforme-se em instituto, para que aí você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue trabalhar com o governo, você consegue trabalhar com os patrocínios, com as empresas, e consegue trabalhar sozinho também, se autoproduzindo. Né? Essa é uma das questões. Só complementando aqui, Marcos, é diferente o modelo, né? No nosso caso, algumas contas públicas, né, elas podem estar na cooperativa, né? No caso dos municípios, não precisa... Tem algumas que são controladas, que precisam estar no banco oficial, mas outras não.
Eu acho, não sei se eu fiz entender certinho, é a questão da preferência, sempre pensar no local, sabe? Eu vejo na sua fala, e na hora que você começou a explanar da cooperativa, o marketing, tudo isso, a quantidade de fornecedores, a quantidade de pessoas envolvidas em torno da cooperativa, se isso tudo for local, né, se isso tudo for mais próximo do município, a chance desse desenvolvimento acontecer é muito maior. Então, é muito nesse sentido. Bacana. Pegando aí, Lucas, essa questão, né, você citou dos benefícios, né? Queria que você falasse resumidamente, né, assim, quais são os benefícios, né, o que faz com que uma pessoa tenha vantagem em estar numa cooperativa de crédito, né? Isso é muito importante. E aproveitando uma pergunta na outra, você sente que os seus cooperados, quando as pessoas buscam uma cooperativa de crédito, elas vão mais por esses benefícios ou pelo sentimento de estar em uma cooperativa? O que você sente? Assim? O benefício fala primeiro? O que seria aí a isca aí para sensibilizar esses cooperados? Estou pensando aqui no universo que a gente tem, mas tem dos dois, viu, Rodrigo? Tem muita gente que vem pelo propósito, né? Olha, quero ajudar e quero ver isso crescer para ver onde vai dar, né? Qual o resultado que vai ser para a comunidade. Tem aquele que quer só os benefícios. Eu acho que a gente tem que fazer os dois se encontrarem ali no meio do caminho, e os dois perceberem se tem benefício e tem esse desenvolvimento, esse propósito. O que a gente oferece? Eu acho que o principal é partir de ser justo. Então, taxa justa, prazo justo, você movimentou mais, igual o Marcos citou no caso da cooperativa dele ali, assim, ó, se eu trabalho mais, eu recebo mais de volta no final, então quanto mais eu utilizo a cooperativa, mais eu recebo na hora da participação nos resultados. Na hora que você consegue mostrar isso, né? No primeiro ano eu não conseguia mostrar isso pro associado aqui, então ficava muito intangível. Agora não, a gente já está distribuindo fez a distribuição em abril, né? E mostrando na prática com os extratos, fica mais fácil da pessoa perceber esses benefícios quando cai o retorno para ela do benefício na conta, né? Então, tem dos dois. Eu ainda acho que o principal é fazer entender, olha, é seu e vai voltar para você, e vai voltar para a comunidade. Se você pegar uma taxa de manutenção, uma taxa de conta que vai numa outra instituição que você não vê isso voltar, que já era, né? Que foi embora, pagou no mês ali, nunca mais volta. Mas você vê na cooperativa que o que você usou, você vai ter o retorno, né? Tem várias empresas, né, Rodrigão? O cashback ele já é conhecido há muito tempo, mas no formato nosso aqui de cooperativa, ele não depende de você ficar trocando, né? Você usou durante o ano, daqui a pouco você não precisa nem fazer nada que vai voltar para você. Então Bacana. Precisa fazer essa junção das duas. Eu acho que só uma também não fica legal, só os benefícios, né? E só a parte também, viver às vezes só do propósito também não dá, né, Rodrigão? Não, ele fala que propósito não paga boleto, né? Só o propósito, né? Então a gente tem que pensar nesses dois lados, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Marcos aqui, depois eu vou voltar com uma que mandar no chat aqui. Vou deixar aberto para qualquer um de vocês dois responderem. Ô Marcos, me conta aqui, né? Vamos falar da cultura, né? Vamos falar de cultura para cultura. A gente vem sofrendo aí em todas as esferas, né, por uma ineficiência de políticas, né, públicas, né? Falando assim para ficar bonito, né? Para não falar um desmonte. Podia falar isso não, né? Mas a gente está sofrendo esse ataque, às vezes é muito forte, mas não sou eu que estou dizendo, né? A gente sente isso na pele, né? Como é que na sua visão, como que o cooperativismo pode fazer frente a esse desafio que a gente tem aí de sempre estar nos
nos reafirmando, sempre está mostrando a nossa importância, sempre está lutando pelo nosso espaço, que infelizmente vem perdendo aí nos últimos anos. Pois é, boa pergunta, ótima pergunta. E eu vou responder com todo carinho e agora com bastante paciência, bastante calma. A cultura, na verdade, nós, brasileiros, o nosso país nunca realmente deu atenção para a cultura. Todo e qualquer orçamento, seja ele federal, estadual, municipal, o menor orçamento, o menor valor é o da cultura, voltado para a cultura. Isso é ponto pacífico, todo mundo entende. Quando você pega o orçamento da cidade, o último orçamento é a cultura. Nunca tem dinheiro para a cultura está sempre vivendo de emenda. O vereador tem que mandar, o deputado federal, o estadual tem que mandar uma verba, destinar uma verba para ser usada na cultura, e essa verba, normalmente, é distribuída para os grupos de interesse desses políticos. São sempre as mesmas pessoas, os mesmos artistas, os mesmos grupos que recebem essas emendas, porque são destinadas para ele. O município não tem dinheiro, então o deputado manda para lá, para determinado grupo que tem o apoio dele, né, e que ele apoia. Então, a gente... E a cultura sempre foi sempre foi utilizado, a cultura sempre foi utilizada de forma política no Brasil. Sempre foi. O investimento em cultura no país, toda a parte, a verba destinada à cultura no orçamento federal, municipal, estadual, não interessa, é pequeno, mas assim, mas não se faz política, não se faz campanha eleitoral sem artista. Parece de propósito, assim, tipo, eu vou mandar um pouquinho só de verba, deixar lá à disposição para os editais, para os prêmios, mas assim, vamos trabalhar só com a emenda. Porque aí a gente põe os artistas no bolso e trabalha deles do jeito que a gente quiser. E os artistas não entenderam que está na hora da gente se libertar disso, a gente está conseguindo se libertar disso. Então, quando a gente se une, o cooperativismo, os grupos de teatro, hoje São Paulo aqui tem uma cooperativa de teatro, que ela é muito forte. Ela busca esses patrocínios todos, esses editais. É muita gente unida, são muito fortes, tem um poder político fortíssimo, né? E eles se juntam e conseguem ganhar muitas coisas, se fortalecem. Eles são um ponto de partida, e eu acho que os artistas do Brasil têm que partir para esse princípio também, de se unirem em cooperativas e associações, porque se isso depender, porque é muito mais fácil para uma empresa, a gente tem isso aqui na nossa carne, é muito mais fácil para uma empresa destinar uma verba direta para nós do que através de governo. Eu expliquei esses dias para vocês essa questão do patrocínio direto das empresas, direto no projeto artístico, do grupo artístico, do artista, que não passa por governo federal, não passa por nada, é direto com a Receita Federal. Né? Essa foi uma conquista de muita gente, isso foi lá desde 2017, a partir de 2018 já estava valendo essa lei, está lá, depois eu fiquei até de mandar para vocês, né? Que é muito simples, então a gente começou a conversar direto com as empresas. Então, nós nos libertamos dessa corrente política, dessa prisão, sabe? Desse grilão que a gente é obrigado, às vezes, a um cara que a gente não gosta, a um político que a gente não tem afinidade, mas a gente depende dele para mandar um projeto, mandar uma verba para a gente executar um projeto para a comunidade. Aí a gente executa o projeto, ele vem tirar foto, fazer campanha eleitoral em cima do trabalho do artista que passou o ano inteiro passando necessidade. Entendeu? Então, acho que o cooperativismo, essa maneira de união entre todo mundo, a sociedade, na verdade, nós precisamos a cultura, o Brasil, não é só a cultura, mas acho que o nosso país, o país ele precisa do senso de cooperativismo, a gente precisamos nos unir para a gente transformar essa nação numa nação de verdade. Né? Porque, por enquanto, nós somos só um amontoado de gente num continente. É verdade, concordo totalmente. Mas essa questão aí, né, você falou que já externalizando isso para o país, né? Eu vi uma definição que eu achei interessante, né? Que vai muito ao encontro dessa questão de associativismo, cooperativismo, né? Que fala até um pouco dessa sociedade que a gente comentou, né? Assim, que dizia assim que sozinho você vai mais rápido, né? Mas junto a gente vai mais longe. Né? Então, às vezes a pessoa ele não tem essa paciência, assim, não, mas peraí. Não, então a gente tem que fazer o seguinte, se a gente quiser isso aí, eu falo em termos de país também, pegando a fala do Marcos aí, né? Se a gente estiver junto, para a gente ir mais longe, a gente tem que estar junto, né? Não mais rápido, né? Mas é importante a gente colocar essa temática em discussão, né? Porque
é o que a gente pode mobilizar, né? O que a gente pode fazer, né? E se a gente pega aí, né, o Lucas aí na cooperativa de crédito, né? Se ele, olha que interessante, né? Se na comunidade, se onde ele está, né, se uma cooperativa de crédito consegue introspectar essa questão do cooperativismo, vocês concordam comigo que abre porta para outros tipos de cooperativismo, né? Então, porque o cooperativismo, ele, né, é uma doutrina, vamos falar assim, né? Então, se eu consigo fazer isso com cooperativa de crédito, cooperativa de produtor rural, do café, do músico, do teatro, né? Então, acho que a gente tem que introspectar isso aí na nossa cultura, né? Tem que ser algo cultural essa questão de construir junto, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Circrônica Produtora, né? Pessoal, você poderia falar sobre precificação, percepção de valor dentro das cooperativas? Como trabalhar isso, né? Talvez, pelo que eu entendi, como que a cooperativa ela precifica, né? Assim, como que é a percepção de valor, né? Quem está de fora entende essa percepção de valor de comprar de uma cooperativa, né? Então, vamos pensar aí, talvez, produtores, né? Assim, por que eu não compro de uma empresa ou de uma instituição e vou comprar, né? Eu percebo valor na compra de uma cooperativa. Você sente isso, Marcos, quando vocês vão negociar contrato? As pessoas estão mais abertas a negociar com uma cooperativa? Como eu falei para você, eu tenho dito aí, a cooperativa de cultura, de arte, ela é diferente da outra, de outros, de cooperativa de produção, de crédito, porque ela é individual, é o preço do artista. Agora, quando se fala de produção de técnico, né, que se vai para o iluminador, o técnico de som, né, essas coisas todas, aí a gente especifica uma tabela, existe uma tabela de governo que ela é, para todas as produtoras de espetáculo no Brasil, ela segue um padrão, é uma tabela, eu não sei se não me lembro agora, é da Getúlio Vargas. É uma tabela da Faculdade Getúlio Vargas que, ano a ano, eles renovam, né? faz a correção monetária, e está lá especificando para produtores artísticos, produtores de cultura, interessante, todo mundo anota aí, FGV, tem uma tabela de preço de produto. Então, está lá, estado por estado. Por exemplo, um hotel no interior de São Paulo, ele é diferente, a estadia, o valor é menor do que na cidade de São Paulo. Isso, claro, por operação. Né? Então, mas está especificado o dia do técnico de áudio, o dia do operador de câmera, o dia da camareira, o dia do... Tudo lá. Todo o trabalho, o serviço dessas pessoas estão lá. Então, a gente, com esse número, com essa tabela, a gente consegue... Por exemplo, a gente vai fazer um evento em Pernambuco. A gente sabe que em Pernambuco existe uma diferença de hotel. Então, eu não vou pagar... A gente não vai contratar um artista por um valor de hotel de lá de R$200 a diária, a gente sabe que 200 é em São Paulo, mas lá no interior de Pernambuco custa 100. Então, na hora de contratar esse artista, a gente fazer esse contrato com esse hotel, a gente já sabe mais ou menos o valor que tem. Então, a gente já parte de um valor máximo para contratar o serviço, e seja qualquer outra coisa, um serviço de buffet, um serviço de segurança, isso tem essa tabela. Então, para quem é produtor que está aí assistindo, aproveita e procure lá, Faculdade FGV, tem todos esses preços, todo ano eles fazem essa correção. Aí você consegue fazer contrato adequado dentro, você sabe quanto custa um técnico, né? Qual o preço máximo de um técnico, de um operador de algo. Né? Então, a gente trabalha nesses contratos dessa forma, entendeu, Rodrigo? Bacana. Lucas, quer complementar algo? Não, no nosso caso, ela é mais tranquilo, né? A precificação, né, Rodrigo? Porque envolve muita questão do mercado, de economia, taxa de juros, então é baseado nesses parâmetros, né? Entendi. Lucas, aproveitar que você está com seu microfone aberto aí, o contador de história Boi da Manta, né, está perguntando aqui, o Sicredi aposta em ações culturais de seus cooperados, né? Tem como mensurar o retorno desse investimento para a cooperativa de Sicredi? Eu penso o seguinte, né? Só para melhorar essa sua vida, né? Você tem sua agência, ela é nova ainda, né? Você está Nova. 1 ano e pouco, né? Você falou 1 ano e 4 meses, né? Na cidade. Mas assim,
como que fica essa questão do apoio, né? Já levando aí, trazendo um pouco aí para o nosso tema, né? Que é agente de desenvolvimento sociais e econômico, né? Econômico que a gente consegue entender, que faz esse recurso girar na cidade, né? Então, em vez de ele ir lá para a Avenida Paulista, ele fica na cidade onde ele foi gerado, né? E pegando esse viés aí como agente social, né? Existe essa cultura de patrocínio, né, em outros municípios, né? Conta para a gente aí como que é se existe algo de responsabilidade social da Sicredi. Existe e é de acordo, né? Isso falando agora pela nossa cooperativa. É um sistema muito justo, sabe, Rodrigo? Eu considero muito justo, porque assim, ó, o que essa comunidade gera, ela retorna para a comunidade. Então, na hora que faz o fechamento no final do ano, a agência X deu tanto de retorno. Então, para ela reinvestir naquela comunidade é tantos por cento do bolo aqui, de acordo com a participação dos associados que a gente tem aqui, sabe? Então é muito justo, e aí a gente pega esse recurso, a gente divide ele também entre, aí eu não estou falando só da arte, né, mas projetos sociais, esportivos, tudo isso. Além disso, né, esse é a gente chama de programas sociais, né, é o oficial, assim, que já vem desse retorno dos resultados. Agora, a gente participa das festas municipais, festas aí no sentido que são tradicionais, né? Por exemplo, aqui em Lagoa Grande, o forte aqui é o leite. Então, por exemplo, não faz sentido a gente ficar fora da festa do leite. Porque se nós estamos inseridos nessa comunidade, nós apoiamos toda essa tradição que envolve o município. E isso vale para festas, igual nesse sentido que envolve rodeio, né? Às vezes envolve shows. Se tiver teatro, corais, tudo no geral. A questão do patrocínio existe. A gente precisa ver só se está alinhado, né, aos valores da cooperativa, mas pelo que tem visto aí é amplo, né? Então, se for do bem, nós estamos apoiando. Então, para quem está nos assistindo aqui, né? Nós estamos aqui, estamos no YouTube, né? Tem pessoal aqui só não vai pedir para Lagoa Grande, viu? Você me derrubou, você me deu uma rasteira, já ia te dar uma cutucada aqui aí agora. Daqui a pouco vem o Brasil todo pedir pela gente Lagoa Grande. Aqui, por favor, os artistas daqui. Tá bom. Vou melhorar a sua vida, então, nessa pergunta, né? Então, quem está nos assistindo aqui, por coincidência, tem uma agência do Sicredi na sua cidade. Como é que é feito isso? Isso é mais olho no olho? Existe um site que cadastra para solicitar patrocínio? Estou livrando a sua pele, estou falando das pessoas que morarem na cidade onde tem uma agência Sicredi. Não vou responder igual os contatos que você teve antes, falando que é o sistema que manda um e-mail para a central. Não é só isso. Essa parte dos programas sociais, Rodrigo, ela é divulgada, né? Nós estamos até no mês, até o final do mês, a gente divulga o nosso aqui e deixa amplo, né, para todo mundo que quiser participar. Mas a questão do patrocínio, ela vai muito da agência local. Eu acho que a ideia tem que ser vendida, né, para a cooperativa. Então, o primeiro ponto, eu acho que é agência, gerente da agência, o gerente da agência vai conversar com o pessoal da cooperativa, comprou ideia, eu acho que fica mais fácil. Esse é o caminho, sabe? Se fosse para me te indicar, vai na agência, apresenta seu projeto, tendo uma pessoa que comprou a sua ideia ali, ela é mais fácil de ser patrocinada, de ser viabilizada, vamos dizer assim. Entendi, legal. Você poderia pensar, eu sei que você é um cara muito inovador, eu te conheço há muitos anos, né? Pensar talvez em implementar, quem sabe a gente não implementa um edital do Sicredi, né? Isso é legal, né? Abrir editais para... Não é bacana, né? Porque aí no edital você coloca as regras, né? Você coloca as cotas de patrocínio, né? Isso, a gente tem isso, tá, Rodrigo, para os programas sociais. Então, se tiver um programa que envolve, por exemplo, assim, uma escola de artes, por exemplo, e ela pode participar. Aí tem as regras, tem tudo certinho. O restante eu estou mais falando dos patrocínios, dos
dos outros eventos, tá? Mas existe essa do programa social específico. Mas vamos conversar depois do edital da cultura, né? Vamos sim. O Marcos, o Rogério está perguntando aqui, essa lei que você citou, que não seria a lei de incentivo à cultura, essa do patrocínio direto, Marcos? Não, é uma lei de incentivo à cultura, mas ela não passa pelo Ministério do Turismo hoje, né? Ela pula o Ministério do Turismo, é direto para a Receita Federal. É diferente dessas leis anteriores, tipo Lei Rouanet, que você precisa aprovar um projeto lá, você manda um projeto para você captar a verba. Essa lei, que está desde o final de 2017, eu vou mandar depois para vocês, o pessoal que está participando depois, eu vou mandar isso. Essa lei, ela faz o contato, na verdade, entre o patrocinador e o artista, ou o projeto. Então, você não precisa encaminhar projeto para ministério, para lugar nenhum, e nem sair atrás louco, captando verba, com tempo para captação, essas coisas como é a Lei Rouanet. Essa lei é uma lei que a empresa fala, puxa, gostei do projeto do Rodrigo. Rodrigo, eu quero patrocinar o seu projeto. Eu tenho aqui tantos mil. Você quer? Quero. Então, manda para a minha conta e me manda o projeto. Pronto, ele vai mandar o projeto. A empresa vai mandar o dinheiro para a sua conta, para o projeto, você vai executar o projeto e vai mandar a prestação de conta para ele. Acabou. E ele manda para a Receita e provou que você executou o projeto, vai bater no imposto de renda dele. Entendeu? E essa é uma outra lei, não é? É uma lei de incentivo, mas ela é de 2017, tá? Beleza, depois se puder compartilhar com a gente. O Rogério perguntou aqui, Lucas, a Sicredi, se ela faz patrocínio pela lei de incentivo fiscal. Eu acho que por você ser uma cooperativa, eu acho que não se enquadra, né? Incentivo fiscal, né? Lucas? Até fiz uma nova consulta na semana passada, ainda não tive resposta, tá, Rodrigo? Mas a que tinha anterior era que não. Mas estou tentando ver se encaixa ainda em alguma coisa nova, alguma coisa que surgiu, que a gente tem que tentar, na verdade, né? Sim, bacana. Gente, a gente está caminhando aqui para as últimas perguntas, né? Tem o Rogério aqui, colocou nesse sentido, né, quando a gente falava aí de políticas públicas, né, podemos pensar em ações que envolvam o setor privado. Rodrigo, bora estruturar junto ao Sebrae ações de sensibilização para patrocinadores mineiros? Bora. Isso é uma coisa que me agrada muito, assim. Questão de políticas públicas, né, questão do ecossistema da economia criativa, ecossistema da cultura, né, e nesse ecossistema o setor privado, ele não pode ficar de fora, né? Eu venho conversando um pouco sobre isso, uma coisa que de certa forma me incomoda, né? Então, se a gente pegar aí a prestação de conta, por exemplo, da lei estadual, né? Vamos falar só da nossa lei estadual de incentivo à cultura. Se você pega aí, a última estimativa que eu fiz foi 47% do que foi aprovado de projeto foi captado, né? Então, isso aí estou falando de leis de incentivo fiscais, né? Isso é um mecanismo de fomento, né? Então, só aí para a gente ter ideia, assim, que o governo ele aprova esses projetos, e por que tem esse gap entre aprovar e captar, né? Então, a gente tem que trabalhar esse setor privado. E a questão dos patrocínios também, né? Os patrocínios diretos, né? Os mecenas, aí, como o Marcos falou, né? Então, trabalhar essa questão da conscientização. E eu topo, assim, não respondo pelo Sebrae, mas eu me comprometo, né? O Paulinho sabe aí que a gente acaba comprando algumas brigas paralelas aí. Alguém colocou mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente ir encerrando, né, já que a gente está aqui com o nosso assunto aqui é o cooperativismo, né? Então eu queria que vocês dessem aí talvez as últimas palavras aí, né? Responder essa questão assim, por que participar de uma cooperativa, né? Por que pertencer a uma cooperativa? Eu queria que vocês fizessem um fechamento aí para a gente. Pode ser? Pode, tranquilo. Deixa eu te falar, antes de mais nada, eu ia fazer um comentário no começo, falar e sair do cair aquela hora. Levei uma queda eletrônica, né? Uma queda Queda virtual. virtual.
Eu ia falar sobre o teatro, sobre uma das coisas que nós falamos, eu ia falar sobre a questão da indústria cultural no Brasil, porque nós não temos uma indústria cultural no Brasil. Somos dependentes de governos, artistas, né? São poucos artistas que dependem do seu próprio trabalho. Né? Você vê que a maioria, por exemplo, eu sou escritor, mas quem compra livro no Brasil não é o público, quem compra livro é o governo. Né? O governo compra livro e distribui para as escolas, distribui para várias coisas. A gente olha, o cinema brasileiro sempre foi patrocinado com lei de incentivo. Né? O teatro vive também de incentivo. A gente nunca teve possibilidade de criar, fazer uma indústria cultural, que a gente fosse livre, independente de governo. Né? A gente sempre foi dependente muito a arte brasileira. Os americanos se libertaram disso, mas se libertaram através do que a gente está falando aqui agora, de união. Já reparou que tudo nos Estados Unidos é United Artists? Todos são artistas unidos que se unem para fazer os projetos, se unem nas produtoras, se unem nos grandes espetáculos, se unem na Broadway, eles se unem em tudo. Então, chamamos artistas americanos unidos. Veja só, quando eu falo que nós estamos atrasados no sistema de andarmos juntos, é isso. Lá os caras brigam, eles não precisam do governo, eles fazem altas produções bilionárias com os próprios recursos que eles mesmos levantam. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo, um fenômeno interessante que vai chegar até vocês, com certeza que essas coisas vão acontecendo. Hoje, em São Paulo, tem muito teatro, tinha muito teatro abandonado. Muitos teatros abandonados, largados, assim, sem condição de manutenção e tal. O que aconteceu? Alguns grupos de teatro apresentaram o projeto do teatro para empresas, então as empresas começaram a nomear os teatros. E esses grupos se apossaram do teatro. Então, tem uma série de teatros com nome de grandes empresas, que são grupos de teatro que tomam conta. A verba é deles, a renda é deles, eles produzem os espetáculos e não dependem mais de governo. Entendeu? Então, por que participar de uma cooperativa? É por isso. Vamos fazer que nem os artistas americanos, cara. Vamos nos unir, artistas unidos brasileiros. É só a união. O cooperativismo é mais do que interesse financeiro, é mais do que o cooperativismo interesse, é uma questão de inteligência, é uma questão de uma nova cultura. É a cultura da gente andar junto, a gente ser solidário, a gente entender o que é a humanidade, entender o que é o prazer de criar junto, de brigar junto, chorar junto, sofrer junto e ser feliz junto também, cara. Entendeu? Porque a vida não é só sofrer. Bacana. Só entrar um pouquinho nessa fala do Marcos, até para finalizar, Rodrigão. Por que de uma cooperativa, né? Você já falou para ir mais longe, mas essa fala do Marcos, quando eu me coloco, eu estou dentro de uma cooperativa, mas acabei de falar assim, ó, quando uma pessoa chega para pedir um patrocínio, né, me colocando do outro lado, estando arrumado, né, e tendo esse arranjo de cooperativa, é muito mais fácil de se patrocinar, de se apoiar, né? Quando o Marcos fala assim, ó, grandes empresas estão apoiando grupos, né? Tem certeza que esses grupos já fizeram também uma estruturação, né, Marcos, para poder assumir esse teatro. Então, eu acho que o desafio dos indivíduos que estão sozinhos, né, é perceber que se arranjarem, se fizerem esse arranjo, se juntarem em cooperativa, vai ficar mais fácil. E aí, por outro lado, por que estar numa cooperativa? Para perceber todo esse movimento de desenvolvimento econômico próximo de mim, na minha comunidade. Eu quero perceber isso. Então, eu acho que comprando essas ideias, fica tudo mais fácil. Que isso, né? Show de bola. O Marcos e o Lucas, né? Eu acho que a mensagem é essa mesmo, né? Assim, não é, eu acho que talvez a gente não tenha, né? Assim, falar uma coisa assim, talvez um pouco mais forte, talvez não tenhamos outra alternativa a não ser unir. Assim, talvez não seja uma escolha, né? Talvez seja questão, né? A gente está falando muito de questão de estratégia de sobrevivência, né? E como eu falei logo no início, é uma bandeira que se levanta há muitos anos, essa questão da sobrevivência está ligado a essa união, né? De construir junto, de estar junto, né? No sentido assim de convergirmos, né? As energias, né? Para um objetivo só.
antes de eu passar a palavra para o Paulinho para ele encerrar, eu gostaria que, né, plenamente agradecer e o Lucas, o Marcos, obrigado demais mesmo, né, em nome da Coop Minas. Eu estou tomando atrevimento aqui de agradecer, né, mas do Sebrae, né, por ter acreditado, né. Paulinho, meu amigo, entender que a gente está junto, né, esse é o primeiro contato. A gente vai comprar essa boa briga, né, combater o bom combate aí. A gente tem que estar junto nessa. Eu gostaria de agradecer demais. Vou passar a palavra para vocês dois, antes de passar para você, Paulinho, só um minutinho. Só vocês despedirem, assim, fala rede social, onde que a gente encontra vocês. Aproveita, né, Paulinho, que esse aqui é o horário mais caro que tem da mídia, então se vendem, né? Então, é o minuto mais caro, né, dessa terceira amostra aqui. Passar em contato, redes sociais, né? Tinder não, viu, Lucas? Né? Tinder deixa depois. Onde que a gente encontra, onde que a gente pode tirar mais dúvida, né? Para a gente conseguir aí, talvez, manter esse contato aí, que a gente tem que estar junto também, né, Marcos? Você está lá em São Paulo, a gente aqui labutando em Minas, mas a gente tem que estar junto de certa forma também. Pode ser? Não, gente, primeiro quero agradecer bastante pelo convite, fiquei muito contente, é legal, sempre uma honra participar desses debates para a gente crescer como sociedade, como artista, como pessoa, né? É muito importante, é isso que a gente tem que um contribuir com o outro, né? A gente mais aprende do que ensina, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, a gente tem 7 bilhões e 900 milhões para nos ensinar, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, né? Isso que nos faz seguir em frente. Meu contato aqui, para quem quiser me procurar, é Marcos Tecora Teles, que é meu nome artístico, né, como escritor, Marcos Tecora Teles, e o contato é Coopermusp, Cooperativa de Músicos de São Paulo. Pronto, você vai achar a gente. É bem simples. Cooperativa, você vai colocar Cooperativa de Músicos, você vai nos achar já. É a única cooperativa que você vai encontrar de músicos. Por enquanto, tomara que apareçam bastante. E foi assim que a gente achou, entendeu? Cooperativa de músicos. Então, esse é o Marcos. É isso mesmo. Então, obrigado pelo convite, obrigado a todos, valeu, obrigado mesmo. Estou aqui, à disposição, tá sempre? Lucas, o microfone desligado. Opa, agradecer primeiro, né? Obrigado pelo convite. É importante participar, igual o Marcos falou, das discussões, né? A gente só consegue evoluir se tiver esse tipo de discussão. Aprendi muito com vocês, não sou da área, né? Mas já me traz também alguns insights aqui, que a gente pode fazer localmente, né? Isso é muito bom. E eu faço parte do Sicredi, né? Da Grande Marca, quem quiser acompanhar as ações do Sicredi, é sicredi.com.br, pode acompanhar, ver os estilos de ações que a gente já tem, que já faz, e mapeando, às vezes, já dá para fazer alguma parceria local em algumas cidades aí, né? Com você, meu amigo Paulinho. Ok. A gente agradece imensamente a participação, muito enriquecedor, né? Esse nosso encontro hoje. O Lucas Jacob, da cooperativa Sicredi, isso mesmo, cooperativa Sicredi, o Marcos Teres, da Cooperativa de Músicos de São Paulo, vendo assim que os problemas de vocês, né, eles são macros. Quando coloca aqui, a gente vai vendo as perguntas e vai vendo que a gente está numa cooperativa em construção, e é importante que os artistas saibam disso. A cooperativa, a gente era um coletivo em Minas, que começou com uma história lá em 2015, dos grupos de teatro reunidos. Eu faço parte de um grupo de teatro no interior, e foi a primeira vez que os artistas da capital chamaram alguém do interior para participar de uma ação junto à capital, e enfim, foi uma ação altamente inclusiva. E para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui em Sete Lagoas, quando o nosso grupo de teatro saiu daqui para ir apresentar na capital, saiu na capa do jornal principal da cidade aqui. E isso foi um marco assim na história. E daí, desse grupo de artistas, surgiu a ideia
a necessidade, mais do que uma ideia, a necessidade de cooperar, porque a gente já se coopera muito enquanto artista. E a partir desse sentido, dessa cooperação que já acontece na prática, principalmente para nós do teatro, nós formalizamos uma cooperativa. E por isso nós estamos aqui, na terceira mostra de teatro em Minas. Essa mostra de teatro, ela é mais do que uma mostra de teatro. É um marco na história das artes cênicas do estado de Minas Gerais. E que bom que o Marcos Teles, o Lucas Jacob e o Rodrigo, junto com o Sebrae, estão participando desse momento com a gente, dessa construção. Nosso imenso agradecimento. Fica aí o alô da nossa presidenta, a Sinara Teles, que ela teve uma pequena indisposição de saúde, nada grave, mas ela não pôde participar. Ela até que estava na sala, né, e teve que sair, mas ela manda o agradecimento dela para a gente aqui e o convite nosso para que as pessoas continuem com a gente aí, participando da terceira mostra de teatro em Minas. Amanhã, às 16 horas, uma aula magna com a Cooperativa de Teatro de São Paulo. Então, é uma cooperativa muito forte, o Marcos Teles citou ela aí muito bem, referendou ela muito bem aí, realmente é uma cooperativa muito bem articulada. Nosso agradecimento ao Sebrae, ao Sicredi e à Cooperativa de Músicos de São Paulo. Até a próxima, um grande abraço para todos. Nós só temos uns aos outros. É junto que a gente vai construir.